Nesse vídeo vamos ver 3 fundos imobiliários de papel que estão muito baratos, que estão muito descontados na Bolsa de Valores. Então vamos lá, vamos dar uma olhada para ver se vale a pena a gente incluir na nossa carteira de investimentos. Me chamo Tomás Xavier, estou aqui para simplificar o mercado financeiro, para te ajudar a ser um investidor melhor. E vamos lá então para esses 3 FIs de papel que estão muito baratos na Bolsa, mas antes vamos só entender bem rapidinho qual é essa diferença que tem entre os FIs de tijolos e os FIs de papel. E bom, basicamente existem essas duas classificações, os FIs de papel e os de tijolos. Os de tijolos são aqueles FIs que possuem imóveis físicos ali dentro do seu portfólio. Então nós temos, por exemplo, shopping centers, galpões logísticos, escritórios comerciais, hospitais, entre vários outros setores, mas são esses FIs que possuem esses imóveis físicos dentro da sua carteira. Já os FIs de papel, eles investem em títulos atrelados ao setor imobiliário. Então é mais parecido com uma renda fixa. Eles investem ali em CRIs e LCIs. Os CRIs são certificados de recebíveis imobiliários e as LCIs são letras de crédito imobiliário. São títulos que o fundo imobiliário ele vai lá e investe, mas ele recebe ali uma taxa, exatamente como na renda fixa. Nós investimos o nosso dinheiro e recebemos essa rentabilidade de volta. Então, basicamente, existe essa separação, essa classificação entre os FIs de papel e os FIs de tijolos. E nesse vídeo nós vamos focar aqui na parte de papel, que se valorizou muito com a taxa Selic, que veio subindo lá desde 2020. Nós chegamos então nessa taxa Selic de 13,75 e com isso todos os FIs de papel, esses títulos que estão ali atrelados, pagando IPCA, pagando IGPM mais uma taxa, eles se valorizaram muito, eles pagaram muitos dividendos durante todo esse tempo e eles vão continuar ainda pagando ótimos dividendos para nós. Mas o que acontece? Quando essa taxa Selic ela sobe, como é o caso aqui, saiu lá de 2% e foi para 13%, os FIs de papel, eles crescem muito e os FIs de tijolos, eles caem bastante. Quando essa taxa se inverter, quando a taxa Selic começar a baixar, os FIs de papel naturalmente vão pagar menos dividendo, pois eles vão estar ali pagando uma inflação mais uma taxa. Se a inflação está menor, eles vão pagar menos dividendos e isso naturalmente vai puxar as suas cotas também para baixo. E o que acontece? O efeito é contrário. Então, quando a taxa Selic cair, os FIs de tijolos eles vão começar a subir e os FIs de papel vão começar a descer. Mas beleza, ali no final de 2022 aconteceu um fenômeno de deflação, que derrubaram os dividendos desses FIs de papel. E com isso, criou uma oportunidade para a gente investir nesses FIs que estavam ali com um valor já muito alto, pagando altos dividendos, é claro, mas quem sabe agora com essa queda, depois dessa deflação, eles naturalmente pagaram menos dividendos e com isso as suas cotas caíram. Isso representou aqui uma janela de oportunidade para quem sabe a gente investir nesses FIs de papel. Então, dito isso, vamos lá, vamos ver esses 3 FIs que estão descontados, que estão baratos, que você pode dar uma olhada e investir neles tranquilamente. E beleza, nós vamos começar aqui com o REC11, o RECR11, ele é um fundo imobiliário de recebíveis, então ele investe naqueles CRIs, aqueles certificados de recebíveis imobiliários. E nós temos aqui algumas principais informações, como seu patrimônio líquido, que gira aqui em torno de 2,5 bilhões. Ele tem um valor patrimonial aqui de R$ 95, o que indica que ele está barato. Ele está sendo negociado hoje a R$ 89. E aí nós temos esse indicador, que é o PVP. Ele pega o preço de hoje do mercado, de R$ 89, e ele divide pelo valor patrimonial, que é o de 95. E se esse valor ficar abaixo de 1, significa que o fundo imobiliário está descontado, que ele tem ali um desconto de cerca de 7% para a gente começar a investir nele. Agora, se esse valor fica igual a 1, a gente está comprando o valor justo, significa que o valor aqui de mercado ficaria exatamente aqui em R$ 95. E se esse valor ficar acima, o PVP ficar acima de 1, significa que a gente está pagando um pouco caro, o mercado está mais otimista com esse fundo imobiliário. E aqui ele mostra que o fundo imobiliário está sim com esse 7% de desconto. E nós temos outras informações aqui, como por exemplo, o seu dividend yield do último mês, que ficou aqui em 1,04. E aí a gente vem aqui embaixo, nós temos uma tabela que mostra os dividendos pagos durante o último ano, durante os últimos 12 meses. E aqui esse fundo imobiliário pagou cerca de 14%. Mas veja que realmente aqui nos meses de deflação, o fundo vinha pagando aqui bastante dividendos e nesses meses de deflação teve essa queda aqui brusca nos dividendos. Justamente por isso, pois como o fundo imobiliário ele paga a inflação mais uma taxa, a inflação ela veio zerada, ela veio negativa. Então nós temos aqui essa queda brusca que mostrou esse susto para os investidores. Alguns investidores saíram vendendo, as suas cotas baixaram de valor, mas naturalmente agora com a inflação retomando, mesmo que seja menor, uma inflação controlada, ele vai pagar mais dividendos, o que vai fazer com que a sua cota também suba de valor. Então aqui a gente consegue já entender um pouco dessa dinâmica e o relatório dele aqui pra gente ver o que tem dentro da sua carteira, ele mostra que os seus títulos estão indexados principalmente com a inflação. Nós temos aqui 48% da carteira indexada ao IPCA, outros 29% aqui também ao IPCA, mas sem essa variação negativa. Então se vier uma deflação, uma inflação negativa, ele vai zerar
IPCA, ele não vai diminuir tanto os dividendos, e ele tem aqui alguma parte em CDI e também em IGPM. Mas veja que a concentração maior desse fundo imobiliário, os seus indexadores, os seus títulos, os seus CRIs, estão sim atrelados à inflação, diretamente ao IPCA. E indo para o segundo fundo imobiliário, nós temos aqui o KNSC11. Esse é um fundo imobiliário da Kinea, e nós vemos também que o seu PVP está abaixo de 1, está em 0,96. Nós podemos comprar ele hoje com cerca de R$ 85 e o seu valor patrimonial aqui está em R$ 88. Ele também é um fundo que tem mais de 1 bilhão aqui em patrimônio líquido, ele tem 1,2 bilhões e o seu dividend yield aqui do último mês ficou em 1,09. Nós vamos ver também aqui a parte de dividendos, e nós vemos que nesses últimos meses aqui também de deflação, ali no final do ano, teve essa queda aqui então, mas já aqui em dezembro começando a recuperar, voltando a ter uma inflação natural, e agora em janeiro também nós provavelmente teremos uma certa inflação, o que vai continuar aumentando aqui os dividendos desse fundo imobiliário. E dando uma olhada aqui no resumo da carteira desse fundo imobiliário, nós conseguimos ver aqui os principais indicadores, onde estão atrelados esses CRIs deste fundo imobiliário. Então, 59% aqui, praticamente 60%, está atrelado sim à inflação, diretamente à inflação. Então, quando teve aquela deflação, ele foi um pouco prejudicado. Mas nós temos aqui 37%, mais 3% da Selic, que é praticamente a mesma coisa. Nós podemos dizer aqui que 40% está atrelado aqui ao CDI. O CDI não vai baixar de valor durante uma deflação. Então, de certa maneira, ele protege mais a carteira. Ele tem uma carteira mais equilibrada aqui, mais diversificada, pois um lado aqui 40% não vai sofrer tanto em momentos de deflação, e aqui já os 60% ele vai sofrer, mas claro, se nós tivermos uma inflação descontrolada, ele também vai pagar mais dividendos. Tem esses dois lados aqui da balança. E assim a gente conseguiu ver aqui também os principais indexadores aqui desse fundo imobiliário. E indo para o terceiro fundo imobiliário de papel, que também está muito barato, nós temos aqui o VRTA11, ele também está descontado aqui com cerca de 0,96 no seu PVP, e a gente pode comprar ele então com cerca de R$ 88, e a sua cota, seu valor patrimonial gira ali em torno de R$ 92. Ele também tem um bom patrimônio líquido aqui em torno de 1,4 bilhões de reais, e ele pagou aqui no último mês 1,1% em dividendos. Então nós vamos ver também o gráfico de dividendos dele. Aqui nós temos um histórico bem maior. Este fundo imobiliário ele existe e vem pagando dividendos lá desde 2011. Nós vemos aqui todo o histórico. Nos últimos 12 meses ele pagou aqui então 15%, é um ótimo dividendo. E aqui a gente vê uma ligeira queda aqui também nos dividendos aqui nos últimos meses durante essa deflação. E indo então para a sua carteira, para o seu portfólio, nós temos aqui a distribuição também dos indexadores. Nós vemos aqui que 83% está atrelado sim ao IPCA. Então, sim, ele é prejudicado durante esses momentos, mas também ele pode pagar muitos dividendos com uma inflação mais alta. Nós temos aqui também outros indicadores, como IGPM, CDI, mas é um valor mais baixo, aqui cerca de 5%, aqui chegando no total aqui de 17%. Então nós vimos também aqui um pouco da diversificação do portfólio do VRTA, que é o nosso terceiro fundo imobiliário. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Me chamo Tomás Xavier e já se inscreve aqui no canal, pois eu estou postando vídeos novos toda semana. Então, para você não perder conteúdos como esse, já se inscreve aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar, que você vai curtir e você vai aprender muito, você vai evoluir como investidor. Então, até a próxima e valeu!